Dum. Aqui morava João Batista com Zacarias e Isabel, mas a minha pedrada vai ser ali. Oh yes, baby. Diretamente de Jerusalém. Sem mimimi. Ha! Toda essa região aqui foi uma região, para aqueles que leram a Bíblia, com muitas histórias. Jesus Cristo, João Batista, Isabel, Nossa Senhora, Zacarias, vários acontecimentos. E os insights que vieram nesse momento não são nada a ver com religiosidade, com fé, absolutamente nada disso. O insight, que é uma coisa que você deve levar para a sua vida inteira, independente da profissão que você escolha, independente do que você decida fazer com a sua vida, independente se você decida ter 10 namoradas ao mesmo tempo, se você decida ter uma namorada, é importantíssimo que você saiba se comunicar, que você saiba contar uma história, que você saiba se expressar, porque grande parte dos conflitos da humanidade nada mais são feitos por uma comunicação pobre, por você não saber expressar as suas ideias, por você não saber entender as ideias das outras pessoas. E aí muitas vezes você pode até mesmo se pegar nessas situações onde você está discutindo, seja com seus amigos, no seu trabalho, com a sua família, com a sua namorada, quando na verdade vocês, as duas pessoas ou mais, concordam uma com a outra, mas não conseguem dialogar e acabam entrando nesse conflito onde elas acreditam que elas pensam diferente uma das outras. Então é importantíssimo que você saiba expressar uma ideia. Eu ousaria até mesmo dizer que é a habilidade mais importante que você pode ter na sua vida, porque sem essa habilidade de saber se expressar, todo o resto se torna inútil. De que vale todo esse conhecimento que você pode ter na sua cabeça em determinadas áreas se você não sabe comunicá-lo? Você pode talvez falar assim, mas eu não preciso comunicar com ninguém, eu posso fazer tudo sozinho e isso é suficiente. Bom, até certo ponto você tem razão, mas que vida triste seria a sua, onde você vive sozinho e não faz nada com outras pessoas. Então eu acredito realmente que essa é a habilidade mais importante que um ser humano possa ter, é a habilidade de se comunicar, de se expressar, de dialogar, saber contar uma história de maneira coerente, saber contar uma história de maneira cronológica. Se agora, por exemplo, eu estou falando e você me interrompe para fazer uma pergunta, te responder a pergunta sem perder o fio da meada e continuar a minha história. E um dos exercícios que eu recomendo vocês todos a praticarem para realmente melhorar a sua habilidade de comunicação é justamente isso que eu estou fazendo agora na frente da câmera. Pegue uma história sua, de preferência uma história engraçada. Todos nós temos uma história engraçada. Pegue uma história, de repente, que você sujou a camisa de ketchup e foi para a festa ou para a entrevista de trabalho sujo. Conte uma história de um dia que você foi para uma festa e você não percebeu que a sua camisa estava do avesso. Talvez se você tem um cachorro, todos têm histórias engraçadas com cachorro. Pegue essa história e grave você mesmo contando essa história. Monte na sua cabeça, ou se você quiser, monte num papel, começo, meio e fim, quais são os pontos de virada da história, quais são os detalhes relevantes para essa história e conte para você mesmo na frente de uma câmera. Com esse exercício, depois você começa a perceber os seus vícios de linguagem, você começa a perceber aonde você peca, aonde você pode fazer daquela parte um pouco mais engraçada, aonde você pode até mesmo usar o silêncio para dar um suspense na sua história. Com isso, depois, pratique. Depois que você já praticou com você mesmo, pratique em grupos de amigos. Sempre tenha uma história na manga. Sempre tenha uma história que em qualquer momento que alguém te pergunte alguma coisa, você é capaz de contar essa história num pulo. Com o tempo, contando essa história para os seus amigos, para as mulheres com quem você sai, para a sua família, você vai aperfeiçoando essa história e de tempos em tempos você conta ela cada vez melhor. Isso é o que, por exemplo, os comediantes de stand-up comedy fazem. Quando eles estão trabalhando numa piada, quando eles estão trabalhando num novo act, num novo ato, que
quase sempre vai ser gravado para um DVD, eles ficam por muito tempo contando a piada em diversos pequenos clubes, até quando eles decidem fazer o grande show deles, onde eles vão gravar, onde tudo ali, por mais que você possa acreditar ou parecer que é casual, que ele está falando de maneira natural, aquilo tudo é um ato, ele está ensaiadíssimo, porque ele ficou, às vezes, até mesmo anos praticando aquelas mesmas piadas. Então todos os movimentos, todos os silêncios, todas as olhadas que ele pode dar para o público, é tudo bem trabalhado, para chegar naquele momento e você olhar e parecer de maneira natural. Então tenha uma história de manga que você pode em qualquer momento contar e pratique essa história. Com o tempo, você vai cada vez mais entendendo como a sua própria comunicação pode funcionar a seu favor. Não necessariamente você vai falar do jeito que eu falo, ou você vai fazer alguma piada parecida com uma outra pessoa, ou a sua linguagem vai ser daquela maneira que você achou que seria o que mais encaixaria no seu estilo. Não, com o tempo você vai criando a sua própria maneira de falar, a sua própria linguagem, e cada vez mais se tornando autêntico consigo mesmo. Falei rápido? Teve sentido? Se você quer aprender mais dessas habilidades, faça parte do meu grupo de Close Friends, onde eu publico todos os insights de viagem. E lá você também vai ter a oportunidade de se conectar com outros homens e fazer justamente esse exercício que eu estou te propondo aqui neste vídeo. Onde eu vou falar para você, ó, pega uma história e conta para o nosso grupo. E o grupo de homens que tem o objetivo de se ajudar vão te dar o feedback necessário para você começar a melhorar cada vez mais a sua comunicação e a maneira como você conecta com as pessoas. Se você quer fazer parte desse grupo, me manda uma mensagem diretamente de Jerusalém, em Israel. Essa viagem que está me dando incríveis insights. E esse não vai ser o último. Mas por hoje é só. Como sempre, sem mimimi.